Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus por esse momento em que podemos parar alguns instantes do nosso dia, do dia que Ele já nos deu como revelação de graça e de misericórdia, para meditarmos na Santa e Sagrada Escritura, orarmos também uns pelos outros e, como sempre fazemos, nós queremos iniciar a live de hoje orando. Orando porque sabemos que existe entre nós irmãos e irmãs que precisam, em nome do Senhor Jesus, de uma visitação do Espírito Santo, de um renovo do Espírito Santo, da graça e da misericórdia do Senhor. Então, primeiro eu quero, antes de orar, agradecer por todos aqueles que oraram, têm orado pela minha família. Muito obrigado, glória a Deus por você, viu? Ser esse intercessor aí tão amado do Senhor aí, como eu disse semana passada, né? Tão amado no céu, tão querido na terra, temido na terra, né? E temido no inferno. Que Deus fortaleça a tua fé, te abençoe, te dando graça, misericórdia e que todo o tempo o Senhor possa derramar sobre você bênçãos sem medidas. Amém? Quero, em nome do Senhor Jesus, então, usar esse tempo para estarmos orando e buscando ao Senhor. Ok? Vamos orar então. Pai, obrigado por esse dia que se chama hoje, dia em que Sua palavra nos garante que nele a Sua misericórdia se renovou, Seu amor foi abundante, Seu cuidado, graça sobre graça. Temos mil motivos para Te agradecer e muitas vezes nós nos esquecemos disso porque entramos no conceito de ficar pedindo ao Senhor, sendo que muitas vezes nós temos de sobra. Temos de sobra a Sua paz, temos de sobra o Espírito Santo em nossa vida, temos de sobra a misericórdia, a graça, o amor do Senhor que se renova todo dia, temos de sobra. Temos isso de maneira muito abundante, como estamos estudando aqui em Romanos capítulo 5, que diz que aonde o pecado se alojou, a graça superabundou. Então tudo nós temos de sobra, inclusive motivos para dizer o quanto nós amamos o Senhor, o quanto nós precisamos e dependemos do Senhor. Mas existem algumas pessoas, Pai, que nós queremos colocar diante do Senhor agora como intercessão, para que o Senhor possa agir segundo a Sua vontade e a Sua infinita misericórdia. Pai, em nome de Jesus, eu quero lembrar do Rodolfo, que ainda se encontra internado. A notícia é que ele carece ainda dos cuidados médicos, mas nós sabemos que Tu és o médico dos médicos e pode Ele intervir naquela situação do Rodolfo, trazendo alívio não só a ele, mas a família também, em nome do Senhor Jesus. Lembramos da Tamara também, que ainda, Senhor Deus, procura por um doador. O Senhor já sabe que o Senhor já tem essa pessoa, nós cremos assim. Ó Deus, nos indica, nos mostra quem é, principalmente ali para o irmão Dilson, irmã Isara, para que eles possam, Pai, em nome de Jesus, encontrar essa pessoa que pode doar, Senhor Deus, a Tamara aquilo que ela precisa para ter a sua vida renovada e saudável de novo. Nós cremos assim, em nome do Senhor Jesus. Lembramos também da família do pastor Samuel, da Cristiane, Senhor Deus, do Felipe, pedindo ao Senhor que visite ali a sogra, Senhor Deus, derrame da Tua graça, da Tua infinita misericórdia, que haja uma manifestação do céu também sobre a vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós lembramos também do nosso irmão André, lá de Guapiaçu, da nossa igreja,
que hoje também colocou aquela mensagem ali no grupo da igreja, pedindo que nós intercedêssemos, orássemos por ele, tá? Não só ele como a irmã, Senhor Deus, tendo alguns sintomas, e nós pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor repreenda, Senhor Deus, todo o mal, Senhor Deus, sobre aquela casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. A irmã Zenaide também, Senhor Deus, visita a tua serva, acalma o coração da família, põe as coisas no lugar ali, Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Lembro também de minha mãe, pedindo ao Senhor, Pai, que alcance com misericórdia também, que livre ela desse mal, Senhor Deus, que assola a nação, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. As notícias é que ali o bairro onde ela mora, muitos foram testados positivos, mas nós pedimos ao Senhor que acampe os seus anjos ali em volta da casa dela, para que o mal não entre, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pedimos também, Senhor Deus, por toda a minha família, sobrinhos, sobrinhas, aqueles que já estão no Senhor, outros que estão desviados, que o Senhor possa trazer de volta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Apresentamos de maneira muito especial a nossa família, tudo que temos e que somos em Tuas mãos, Pai. Obrigado pela casa, pela bênção de termos um teto sobre a nossa cabeça. Obrigado pela esposa. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Pai. Sei que tem outros agora intercedendo por outras causas, por outras pessoas. Peço ao Senhor também que ouça essas orações, essas intercessões e trabalhe, Senhor Deus, no profundo, Pai. Em nome de Jesus, onde nós não estamos chegando. Sua palavra diz que aquilo que não subiu ao coração do homem é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E é dessa maneira, Pai, que nós queremos experimentar uma visitação do Espírito Santo sobre as nossas causas difíceis, sobre aquilo que nós não conseguimos resolver. Por isso pedimos ao Senhor que a sua vontade boa, perfeita e agradável se manifeste sobre toda e qualquer situação que foi colocada diante do Senhor aqui. Obrigado, Pai. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, nós vamos hoje caminhar um pouco sobre o texto de Romanos capítulo 11. Nós vamos tentar fazer um retrocesso aí. Roma estava agora, a cidade luz da época, estava vivendo um tempo diferente, em questões religiosas, digamos assim. Porque não só os judeus convertidos estavam ali, morando, vivendo ali, mas também os gentios que se convertiam iam para aquela cidade agora em busca também de uma novidade de vida, de um trabalho, porque Roma ainda tinha aqueles critérios de imperialismo e isso trazia muitos desgastes para o mundo antigo. E nós vimos no capítulo 1 que Paulo tinha, em vários capítulos nós vimos isso, mas ele tinha desejos muito fortes. E um deles era de que ele não se envergonhava do Evangelho. Ele mesmo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego, do gentio. E nós vimos que dentro do capítulo 1 mesmo, o pecado estava, o volume de pecados, as inconsequências dos seres humanos estavam se volumando cada vez mais, principalmente na área sexual, porque, como eu já disse no passado, povos estrangeiros estavam chegando e traziam seus usos e costumes, e os judeus não se adaptavam com isso, então havia ali um questionamento, uma briga, uma contenda entre eles às vezes, por vezes alguns falavam que eles não conseguiam entender, se ramificar, viver, nós vamos ver hoje a questão de enxerto, se enxertar, viver com outro ramo, com outra nacionalidade. E já vem o capítulo 2 e 3 falando um pouco sobre essa questão de abandono do pecado, de renovo da mente, do coração. O capítulo 3 já começa na área da justificação, 3, 4, 5,
traz essa ideia de que agora, através dos patriarcas, né, principalmente de Abraão, o legalismo, as leis que trouxeram o povo até ali já não eram mais necessárias, porque Jesus já tinha sido assunto aos céus, já passado pela cruz, tinha ressuscitado, e com isso Jesus tinha trazido a oportunidade então da graça. E Paulo mesmo, no capítulo 7, fala um pouco sobre ele, dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal ele fazia com muita facilidade. E é interessante porque Paulo, quando escrevia, né, quando deixou as suas escritas, ele tinha essa ideia assim, de deixar as pessoas bem à vontade para ler o que ele estava escrevendo, para se identificar com o que ele estava escrevendo. E ele não queria passar, nunca quis passar essa ideia de digamos assim, vamos usar uma linguagem hoje mais popular, de super crente, de alguém que estava à frente do seu povo ali, uma pessoa que veio para, digamos assim, liderar alguém. Não, por várias vezes ele se identifica como Paulo, servo do Senhor Jesus. Então, o capítulo 7 traz uma descrição de que tanto ele como todos os seus ouvintes, seus leitores, nós somos escravos do pecado de uma certa forma. O pecado ele habita em nós somos gerados, Davi disse isso, né? Minha mãe me gerou em pecado. Então o pecado está sempre batendo na nossa porta. É uma frase que o próprio Deus disse para Caim, né? O pecado está à sua porta. Basta você ponderá-lo. Basta você dar uma segurada aí. Então, no capítulo 7, é isso que Paulo está querendo descrever para a gente, essa ideia de que se dermos vazão à nossa carne, a gente vai mesmo se entregar a ideias tolas, a critérios negativos. Já no capítulo 8, ele começa então a trazer essa nova mentalidade para eles, quando ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação. Vocês estão preocupados se a lei vai condenar vocês, se o farisaísmo, o judaísmo, porque deixou essa raiz tão negativa em vocês, podem gerar algum sentimento de morte, algo nesse sentido. E Paulo falou: não, ninguém vai condená-los. Não há condenação porque foi Cristo que morreu por vocês. Cristo trouxe essa nova estrutura, não ideologia, não de maneira nenhuma, não é uma nova ideia. É Jesus. Ouvindo esses dias o pastor Ed René falando que as pessoas não precisam de religião e precisam de Jesus. O que Paulo está em Romanos descrevendo é mais ou menos isso, é essa ideia central. E saírem daquela ideia de legalismo, daquela ideia de ficar presos às coisas que nós não damos conta de realizar e nos entregarmos à graça e nos entregarmos a Jesus. Já no capítulo 9, ele descreve uma regra que eu até falei um pouco sobre calvinismo, arminianismo, né? Ele traz aquela ideia de que Deus tinha preparado alguns para se perderem. Né? Hoje a gente vai ao ler o capítulo 11, a gente vai entender um pouquinho mais, que agora ele vem esclarecendo o que ele escreveu lá no 9. E não é essa a ideia. A ideia é de que, aquela ideia de João capítulo 1, verso 12. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos aqueles que me receberam, foi dado a eles o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, ele sai do campo de Israel, de Jerusalém, de uma cidade que é fortaleza, sai e começa a largar suas tendas aí na sua visão teológica. Então, não só agora o Império Romano também, que é a cidade luz, que é a cidade força, mas todos aqueles que querem Jesus vão ser alcançados pela graça e pela infinita misericórdia. E no capítulo 10, ele faz um paralelo com o capítulo 9, dizendo: olha, se com tua boca você confessar, em seu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Então, é interessante que se no capítulo 9 ele fala especificamente aos judeus, ao povo judeu, no capítulo 10 ele já está abrindo essa possibilidade a todo aquele que nele crê. Então nós vamos hoje vamos dividir em 4 blocos, porque é bem grande o texto
do capítulo 11, vamos dividir em 4 blocos, para nós entendermos um pouco aí. Então vamos lá, você está com sua Bíblia aberta aí, se quiser acompanhar comigo, capítulo 11, nós vamos ler os 3 primeiros versículos aí. Diz assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, Paulo começa agora a falar que vai haver uma linhagem de Israel que vai ser chamada de os remanescentes. Aqueles que vão resistir, que vão conhecer a graça pós-tribulação. Isso é um assunto para um outro momento. Mas ele está dizendo assim, vocês acham mesmo, vocês acreditam mesmo que Deus esqueceu o seu povo? Não, de maneira nenhuma. E aí ele lembra, né, como ele está sempre usando os profetas do Antigo Testamento, os patriarcas, ele lembra da fala de Elias? Elias achou que estava sendo abandonado por Deus, e Deus falou assim para ele: não, Senhor, tem mais 7.000 que não se dobraram, você não está sozinho não, volta para lá e vai cumprir o seu ministério. Então, o que está acontecendo aqui é que o povo judeu estava imaginando que agora Deus tinha escolhido um outro povo e estava rejeitando aqueles que são da linhagem legítima, os israelitas. Então, sobremaneira, Deus faz isso, Deus faria isso. Deus não, na minha pequena visão, Deus não idealizaria um povo para depois o rejeitá-lo. Não, nós vamos ver aqui adiante que foi o povo, como eu já disse em João 1,12, que virou as costas para Deus. Vamos continuar a leitura aí para que você entenda. Diz assim: assim hoje também, versículo 5, assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria mais graça. Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos conseguiram. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atormentação, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, e assim eles seguirão até os últimos dias. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laço de armadilha, pedra de tropeço e retribuição para ele, e escureçam seus olhos para que não consigam ver e fiquem com as costas encurvadas para sempre. Houve uma rejeição. Houve um povo que tirou da sua mente esse conceito de Deus, principalmente aqui no Novo Testamento, porque já não havia mais aquelas guerras, não havia mais aquele formato de milagre que Deus usou no Antigo Testamento. Então a fé foi meio que esfriando, o conceito foi meio esfriando, e é difícil viver de história, é difícil viver de passado, é difícil ficar vivendo na bênção do outro, no vácuo do outro. Então, dado todas essas questões, as pessoas estavam esfriando na fé. E aí Paulo começa a lembrar, falou: isso já aconteceu no passado. Aconteceu no passado. Elias diz isso, Davi diz isso, que Deus estava virando as costas para aqueles rebeldes. Aliás, se nós olharmos aí, dá uma olhadinha comigo aí, no versículo 21 do capítulo 10. Olha como termina o capítulo 10. A respeito de Israel, o Senhor diz: o tempo todo estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, não podemos colocar Deus em xeque num texto desse, porque Deus é imutável, Ele é atemporal. É o mesmo hoje, ontem, hoje e será eternamente.
Então Deus não muda a sua trajetória, o seu comportamento, o seu olhar sobre a humanidade. Quem muda os seus critérios, quem vira as costas para Deus, como diz aqui, virou as costas para mim, um povo desobediente e rebelde. Então, não é Deus que está estabelecendo o critério, é a rejeição, a rebeldia que está fazendo isso com os judeus. Aí ele traz uma ideia agora de enxertar. Ele vai usar uma ideia aqui de figueira, de enxertar agora nessa árvore, na raiz dessa árvore, outros ramos, para que essa árvore não morra e continue a produzir frutos. Olha o que ele diz aqui no verso 11 do capítulo 11. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, aqueles do passado, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, o seu fracasso significa riqueza para os gentios, quanto mais ainda significará plenitude. Então, ó, versículo 16. Se é santa a parte da massa que foi oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também deverão ser. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à sua incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, apenas tema. Olha que interessante. Então, ao mesmo tempo que os judeus tinham em suas falas alguns questionamentos, os gentios agora estão tentando se gloriar por estarem fazendo parte dessa nova cultura. E então, Paulo está dizendo assim, olha, se alguns do passado foram cortados, se alguns foram tirados da raiz, aqui, a ideia aqui de nacionalidade, se a sua incredulidade, se a sua insignificância, se a sua rebeldia afastou eles de Deus, isso deu a oportunidade para vocês de serem agora reconhecidos como filhos de Deus, ou seja, enxertados na árvore. Lembra lá de João, capítulo 15? Vamos só dar uma lidinha, porque ver como Paulo trabalha com as palavras dentro de um texto do qual a gente não pode jamais perder o conceito, tá bom? Se estamos dentro de um estudo um estudo bíblico, a gente tem sempre que se lembrar de textos que mostram, apontam para aquilo que a gente está falando. A videira e os ramos, João capítulo 15. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo fruto que ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu em vocês. E nenhum ramo pode dar fruto para si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Então Paulo está lembrando eles de algumas falas que Jesus teve, de algumas ideias que Jesus tecia com esses gentios que estavam agora experimentando a graça. Então eles estavam correndo o risco de cair no orgulho, na soberba, porque eles estavam se achando melhor do que os judeus. Olha, os judeus foram rejeitados e nós agora estamos sendo inseridos dentro do corpo de Cristo. Mera inconsequência, né? Porque a salvação não deve gerar para nós motivo de orgulho a ponto de desprezar aqueles que precisam da salvação. Vamos continuar. De repente, Paulo, lá no versículo 24, diz assim, afinal de contas,
Se você for corretado de uma oliveira brava por sua própria natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então ele começa a descorrer agora uma ideia de que todo Israel pode ser salvo. Olha o que ele diz a partir do verso 25. Irmãos, eu não quero que vocês ignorem esse mistério, para que se não tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó toda impiedade. E essa é a aliança com eles, a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Então, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus de oportunidades. Ao mesmo tempo que lá ele está falando dos remanescentes, está questionando o comportamento deles de impiedade, de rebeldia, de desobediência. Ele também corrige aos gentios que estão agora experimentando a graça e achando que eles são melhores com outros, pura soberba, por orgulho. Mas ao mesmo tempo ele diz, olha, o que aconteceu com vocês, gentios, vocês estrangeiros, gregos e outras nacionalidades, foi que através do resgate de vocês, da salvação de vocês, do livramento que Deus ofereceu para vocês, isso despertou em alguns israelitas esse querer, esse desejar também ser salvos. Então, ele lembra que a Escritura diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 10. Ele escreve isso, a palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração. A palavra de fé que nós pregamos. E se com tua boca confessares, em seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, então você será salvo. Então agora ele traz essa ideia de que o que estava acontecendo com os gentios nada mais era de que uma questão intencional de Deus para trazer o povo dele para perto. Deus usou no Antigo Testamento, por vezes, até com Abacuque mesmo, cenas muito interessantes, que Abacuque reclama, murmura diante de Deus e está passando por percalços com os amalequitas que vinham e dizimavam muita gente e eram destruidores, e de repente ele tem a notícia que eles estão vindo de novo combater, e ele questiona Deus não ia fazer nada, Deus falando assim, não, eu vou fazer coisa pior. Eu vou mandar um povo pior ainda aí, para que vocês entendam quem é que está no controle, quem é que manda, quem é que define. Então, o que está acontecendo aqui com os judeus convertidos e os gentios é que ambos, em vez de se entender, de entrelaçar, de entenderem que agora eles são a mesma videira, estão ligados no mesmo Pai, nos mesmos princípios, eles estão vivendo em divisão. E o último bloco que eu quero trabalhar com vocês é o bloco que Paulo intitula como um hino de louvor. A partir do verso 33, ele declara assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém e amém. Então vamos lá. Se ao mesmo tempo que há uma murmuração, há um questionamento, há uma dúvida diante dos leitores, diante daqueles que estavam se convertendo, se ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, Paulo está mostrando para eles que eles não podem deixar o orgulho interferir em seus relacionamentos, a presunção, a rebeldia, a desobediência,
Essas coisas tinham que sair de cena para que tanto um como o outro povo encontrassem a graça, encontrassem Jesus e fossem salvos. Dentro desse conceito todo, Paulo descreve sobre quem ele está falando. E é interessante porque o judeu ainda tinha aquela mentalidade retrógrada de um Deus do passado, de um Deus que ficou lá no passado, de um Deus que, talvez na compreensão deles, tinha morrido, acabado, toda aquela performance do Antigo Testamento, como eu disse no início, e agora eles estavam ali vivendo de memória, vivendo de conceitos que eles tinham ouvido. E então, depois de Paulo dar essa lição de moral, digamos assim, trazê-los para dentro da história, de colocá-los, enxertá-los dentro da história, Paulo descreve o Deus, a Cristo, o qual ele estava pregando a eles. Então ele diz assim que esse Cristo ele vai além de qualquer imaginação, qualquer conceito humano. Ele diz, olha, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus são insondáveis. Não dá para a gente entender por que as coisas acontecem. É isso que Paulo está dizendo. Não dá, a gente não consegue explicar por que aqueles judeus do passado ficaram pelo caminho. Aqueles que vinham para entrar na Terra Prometida e nem entraram. Entrou seus filhos, seus netos. Não dá para a gente ficar tentando resgatar algumas questões da nossa vida com porquês. Os porquês, eles só geram em nós questionamentos e muitas vezes nos levam a esse campo da dúvida e de achar por que uns são assim e outros são assados. Deus é soberano sobre todas as coisas. E ele continua dizendo assim, quem foi que conheceu a mente de Deus? Quem é que conheceu? Quem é que trocou ideia com Deus? Quem é que um dia dialogou com Deus e entende os seus pensamentos? Ou quem foi o conselheiro de Deus? Quem é que deu conselho para Deus? Faça isso, não faça aquilo. Ninguém. Por quê? Por quê? Eis a resposta. Eis a resposta. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para todo sempre. Amém e amém. Bom, deixa eu tentar aplicar aí esse texto aí dentro da nossa vida cristã atual. Compete a nós, o próprio Jesus diz isso lá em Mateus capítulo 28, foi dada a nós a excelência da pregação do Evangelho. Com vida ou com palavras, mas foi dada a nós. Os anjos ansiavam isso e Deus nos escolheu. Deixou a nós essa bênção da pregação do Evangelho. Então a primeira coisa que esse texto nos deve remeter um conceito de memória, de lembrança, é exatamente isso que eu estou dizendo. Não importa quem cruza o nosso caminho, não importa quem, como, ou cor de pele, ou nacionalidade, não importa. Paulo está dizendo aqui tanto aos judeus quanto aos gentios. Vocês precisam se entender, precisam se unir, vocês precisam glorificar ao mesmo Deus com seus usos e costumes, com a sua fala, com tudo aquilo que vocês são, para que os outros reconheçam que há algo diferente em vocês e desejem também ser enxertados na graça de Deus. Então, acende aqui sobre a minha cabeça, e espero que acenda também sobre a sua aí, essa responsabilidade que paira sobre nós, da pregação do Evangelho. Então, essa tendência que nós vemos hoje de igrejas, de denominações, e a minha assim, a minha assada, o coral da minha é melhor, o grupo de louvor é melhor, o pastor, sabe, tudo isso me remete, sabe, a um tempo assim de distanciamento, de esfriamento espiritual. Parece que a gente vai viver para sempre aqui.
essa ideia que a gente experimenta aos pés, que a gente vai viver para sempre, que a gente nunca vai estar com Jesus, nunca vai para a glória, e nunca vai requerer de nós, Jesus nunca vai requerer de nós as nossas bênçãos, aquilo que nós fizemos aqui, chamado galardão. Por outro ponto, como nesse texto aconteceu isso, com nós também, com alguns de nós, hoje igreja atual, pode acontecer o mesmo, a soberba, o orgulho. Sabe, às vezes, por nós termos Jesus, um Deus de bênção, um Deus de paz, hein? Um Deus que nos dá coisas, um Deus maravilhoso, um Deus de poder, vai gerando em nós, sabe, alguns sentimentos assim muito banais, orgulho, prepotência, arrogância. Até entre crente mesmo, a gente fala assim, meu Deus, porque lá na minha igreja... Cuidado, meu irmão, o sinal de alerta aqui nesse texto é exatamente esse. Às vezes o orgulho, em vez de nos aproximar de Deus e do próximo, nos afasta tanto de um quanto do outro. Então cuidado para analise como você está vivendo, se as pessoas gostam de estar em você. Não podemos ser também crentes chatos. Temos que ter assunto que abrange, que faz com que as pessoas entendam, né? Que nós temos um Deus, sim, servimos a um Deus maravilhoso, todo-poderoso, mas nós somos seres humanos normais, também temos nossas falhas, nossos erros, para que as pessoas possam se aproximar de nós com a guarda baixada, sem nenhum tipo de conceito ou de críticas. Por outro lado, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo aí, nunca se esqueça de que Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que quer que nós pregamos aos outros e alcancemos os outros, é um Deus de toda glória. O texto diz, pois por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória para todo sempre. Amém. Que Deus possa visitar a tua casa, a tua causa, que a graça do Senhor, que esse Deus de glória se manifeste aí, que você se reconheça como um amado, um filho amado do Senhor, para que a seu tempo Ele possa cumprir as promessas que Ele tem reservado para você. Somos igreja do Senhor. Lembre-se sempre disso. Aonde você estiver, você é sinal do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero encerrar com uma palavra de oração. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos em primeiro lugar pelo dom da vida, como fizemos no começo, porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de termos essa bênção chamada vida eterna sobre nós. Um dia nós confessamos e reconhecemos Jesus como o único e salvador da nossa vida. Que isso só não fique entre nós, que isso não se torne uma centralidade humana, mas que seja pulverizado em todo canto que nós estivermos, que as pessoas possam ver a diferença, como diz a sua palavra, dos que servem e dos que não servem ao Senhor. Abençoa o teu povo com a tua paz, com o teu amor e com a tua graça. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fiquem na paz. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.